O assessor especial da presidência, Celso Amorim, falou mais cedo sobre o tarifaço em audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O André Anelli está de volta e vai trazer os destaques para a gente agora. Conta aí, Anelli. Sim, Evandro, o assessor para assuntos internacionais aqui da Presidência da República, Celso Amorim, classificou esse tarifaço promovido pelo presidente americano Donald Trump como uma intromissão e também como algo desrespeitoso. Ele também voltou a falar aquilo que o Palácio do Planalto, o próprio presidente Lula, já disse várias vezes, que a soberania do país é inegociável e que não vai ceder às pressões do americano para que justamente haja uma interferência no judiciário brasileiro em benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente separou um trecho do que disse Celso Amorim aos parlamentares nessa quarta-feira. Eu acho que o problema é esse. Se fosse uma questão de negociar, se é, digamos assim, dar uma, sei lá, não vou entrar num produto específico, senão alguém vai reclamar, mas se é para negociar uma tarifa nossa, de algum lugar que ele queira, é diferente. Agora, eu não vou negociar, não tem como negociar, não deve negociar, independentemente do que eu acho, a posição do ministro do Supremo Tribunal. No dia que o país permitir que uma autoridade estrangeira nomeie ou demita um ministro da sua Corte Suprema, pode esquecer, não é mais país. É inegociável, a soberania do país é inegociável. Celso Amorim ainda destacou que houve tentativas por parte da Presidência da República, não só por meio do presidente Lula, mas principalmente por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Tentativas também a respeito por meio do Ministério da Fazenda, em nome do ministro Fernando Haddad, mas que, na avaliação de Celso Amorim, os Estados Unidos não querem conversar, não querem negociar e, portanto, então, fica difícil estabelecer um diálogo para possivelmente acabar com esse tarifaço que vem dos Estados Unidos e que afeta não só o Brasil, mas grande parte do mundo, ainda que em menor proporção. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Ô, Bruno Musa, como é que você avalia, digamos assim, que palavra que eu vou usar para definir o que está vivendo os diplomatas do Brasil nessa história do tarifaço de Donald Trump? Porque virou uma briga política e há uma estratégia no bastidor que está bem distante da questão ideológica, mas que não consegue chegar lá ou chegar às pessoas necessárias exatamente porque não consegue ultrapassar essa borda da ideologia, da briga política, da discussão por vitória. Qual que é, digamos assim, a furada em que está a diplomacia brasileira hoje? Ou não seria uma furada? Veja, bom, os fatos mostram por si que é claramente, na minha opinião, uma furada também. Bom, esse é um dos grandes problemas pelos quais a gente tem, ao colocar pessoas que não são técnicas em cargos que deveriam ser. Essa foi uma mudança radical que nós tivemos quando começamos com o Lula 3. Retirar pessoas de quadro técnico de determinados ministérios, determinados bancos, para colocar pessoas alinhadas a uma ideologia. Veja, uma empresa, por exemplo, de capital aberto, a Tupi, uma metalurgia, teve a irmã da Marielle Franco como conselheira. Ela é uma empresa de capital aberto privada e ela entrou como conselheira de uma metalurgia. Qual é o sentido disso? Ela não é da área de metalurgia. Ou o próprio presidente da Previ, João Fukunaga, em que nunca trabalhou com gestão de patrimônio e faz gestão de 270 bilhões de reais de aposentados. Ou seja, não são pessoas técnicas. E quando não são pessoas técnicas, a gente esbarra sempre na parte ideológica. Só que, agora do outro lado, a gente encontrou com um inimigo muito mais forte. Inimigo para eles, eu quero dizer, né? Para essa parte do governo. Um teto onde esbarra, como você muito bem falou, com essa parte ideológica e a comunicação, como eles continuam achando ou tentando lutar como se fosse apenas um tarifaço econômico e não visualizando tudo nas entrelinhas que o governo já tem dito de forma indireta e direta, a mesma comunicação não surte efeito algum. Então, ou a gente passa, ou eles passam a entender o que verdadeiramente está sendo negociado e o discurso para trazer para próximo, ou não vai dar a menor chance de comunicação. O Piperno, o assessor especial da presidência, diz que a soberania é inegociável e essa é uma fala reproduzida também por boa parte deste atual governo. Você entende que há uma estratégia aí de
esperar o bicho pegar, esperar também aquilo que vai ser prejudicial para os norte-americanos com esse tarifaço para ver se Donald Trump muda o discurso de um dia para o outro, o que pode acontecer, porque ele é completamente imprevisível, usando algum motivo para isso que não vai fazer sentido algum, mas que atenda às necessidades do governo brasileiro sem que haja uma negociação, uma articulação? Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que é perfeito o exemplo que ele dá quando ele diz o seguinte: bom, se nós resolvermos amanhã depois mudar um ministro por conta de pressões externas de um governo estrangeiro, aí realmente a gente fecha enquanto país. Outra coisa, é preciso que as pessoas digam abertamente do que se trata. Eu vejo, por exemplo, ontem eu li um analista importante falando sobre a questão da soja. Ora, é preciso que essas pessoas digam o seguinte: eu defendo negociar a anistia do presidente Bolsonaro em troca de tarifas. Porque também isso está na mesa, também isso foi comunicado, informado por todos os informes e por todas as publicações do governo americano, do Departamento de Estado, da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então, eles colocam isso, os Estados Unidos, isso é uma coisa interessante, eles estão sendo muito mais transparentes nessa discussão do que o lado brasileiro, que é defensor do presidente Trump. Agora vejam, outro dado importante. Hoje o Portal UOL divulga lá uma notícia de que, por conta do tarifaço, o Brasil aumentou os embarques de soja para a China em 13,9%. E vejam só, na semana passada não foram poucos os analistas, eu li vários, dizendo não, porque Trump está agora querendo quadruplicar as vendas de soja para a China e o Brasil vai ter prejuízo para isso. Foram categóricos em afirmar que o Brasil teria prejuízo nisso. E o que a gente vê hoje é que estão aumentando os embarques de soja para a China.